são criaturas do inimigo. Todo aquele que se põe fora da obra de Deus estão trabalhando para o inimigo. Aí você vem dizer para mim: eu sou homossexual e eu não faço mal a ninguém, eu tenho um coração bom. Mas a Bíblia relata que os feiticeiros, os afeminados, os sodomitas não entrarão no reino de Deus. Se você quiser vir, meu irmão, para a igreja para visitar, pode vir, mas você não terá parte com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito de alegria, de esperança, de gozo no Espírito Santo e obediência à palavra de Deus. Que todo aquele que obedece à palavra de Deus, se coloca nos preceitos do Senhor, ele é nascido de Deus. Aleluia! Todo nascido de Deus, ele tem, em primeiro lugar, o semblante do Espírito Santo, a santidade. Porque se nós não tivermos santidade, como eu já falei, nós não veremos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha, eu vejo no livro de Isaías, capítulo 6, que Isaías fala que teve a visão do Senhor. Que logo depois que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma revelação do Eterno. Ele viu o Eterno sentado no alto sublime trono, ao qual a orla do seu vestido preenchia todo o templo. E ele via os serafins, eles tinham 6 asas, 2 cobriam seu rosto, 2 que cobriam os seus pés, e 2 voavam e cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Xaramanaga canto, canta lamanai. Suíba canta lamagaçupri, arme canto aramanai. Aleluia, Jesus. Olha, queridos irmãos, o Senhor com seu alto, está no seu alto e sublime trono, e a orla do vestido está enchendo esse ambiente. E eu posso ver os anjos, os querubins e serafins cantando: Aleluia, Santo, Santo ao Senhor dos exércitos. Eu quero que essa noite nós possamos se conectar a Deus, dizer que Ele é Santo, Santo, Santo. Glória a E Deus. toda a terra se glorifique o seu santo nome. Aleluia. Eu quero dizer que naquele momento Isaías precisou que o rei Uzias morresse para que ele visse a glória de Deus. Mas na verdade Isaías não viu a glória de Deus. Isaías não viu o Eterno, porque ninguém poderá ver a Deus, a não ser quem for santo, a não ser quem for salvo e liberto no sangue do Cordeiro. Na verdade Isaías teve a visão do Senhor, do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Salvador. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos ver, mas o Eterno, o Deus poderoso, o Deus de Israel, Ele não precisa se mexer do seu trono, Ele não precisa sair da sua glória, Ele da sua glória mesmo, Ele pode vir nos visitar. Ele da sua glória, Ele só faz dar ordem aos anjos, para os anjos vir e executar o seu poder. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso demais. Aleluia, Deus. O seu poder é grandioso. Glória a Deus. É tão incrível, que Deus é tão poderoso. Abra aí em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Deus é maravilhoso demais, queridos irmãos. Deus é poderoso em tudo. Louvado seja o seu nome. Aleluia, Jesus. Apocalipse, porque Deus é poderoso demais. A maravilha que Deus tem feito na minha vida, transformado, e eu sei que a cada dia Ele vai transformar, porque muitas vezes nós não temos crido de Deus como Deus realmente é, com a sua glória e o seu poder. Muitas vezes a gente tem crido em um Deus raquítico, em um Deus pequeno, pois o nosso Deus não é pequeno, queridos irmãos. O nosso, capítulo 20, versículo 1, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é grande, Aleluia. é poderoso. Nós temos que dizer que Deus é grande. Deus é tão grande, que os nossos olhos teriam que... Acho que não tem como os nossos olhos imaginar, ou a nossa mente raciocinar o tamanho do poder de Deus. Verdade. Muitas vezes a gente se ajoelha para Deus e a gente já vai pensando em um Deus raquítico, num Deus pobre. A gente chega para Deus e fala: Senhor, se tu puder, Deus pode todas as coisas. Deus tem um poder tão magnífico que nós não sabemos nem imaginar o tamanho do seu poder. E a gente chega para Deus: ó Deus, tem tanta gente para tu ajudar, mas a gente esquece que Deus
é poderoso. Sabe por que Aleluia. muita gente é abençoado, que muita gente não tem vergonha de pedir para Deus? Muita gente, nós temos que estar felizes pela nossa salvação, mas Deus disse que nós podemos pedir tudo a Ele. Nós temos que lançar a nossa ansiedade perante os pés do Eterno, porque só Ele tem o poder, a honra e a glória. Claro que a maior coisa que nós temos que ser grato é a nossa salvação, mas Deus tem um poder para tudo e todas as coisas. Glória Deus a é Deus. maravilhoso demais, queridos irmãos. Deus é tão Aleluia. maravilhoso que Ele nos salva, nos cura, liberta e nos prospera. Aleluia. Para ter vida e vida com abundância nesse mundo mesmo, para que os outros olhem e vejam o poder de Deus na nossa vida. Aleluia. Eu mesmo, Deus estava me prosperando há uns meses atrás e de repente eu não entendi, eu me encontrei com uma bactéria, com uma doença, e Deus me fez ir para o hospital, ficar no hospital muito tempo lá, e tal observação, fiz uma cirurgia muito séria, a qual eu estava em estado gravíssimo, e de repente o Senhor me fez ver as coisas com os outros olhos. Aleluia, Jesus. Ver a morte passar. Porque muitas vezes o crente precisa ver a morte de perto para aumentar o seu temor a Deus. Porque a Bíblia relata que o princípio de tudo é o temor. Quando a gente tem temor, quando a gente tem fé, a gente começa a crer mais no Senhor. Porque muitas vezes o povo do mundo pode não estar exercendo a mesma fé que você, porque não está tendo temor a Deus. E nós temos temor ao Rei dos Reis. Nós sabemos em quem a gente está crendo. Porque com toda dificuldade, com toda a falta de esperança, com todo o mundo jogando você para o chão, nós temos que seguir o exemplo de Jó. Que Jó, no livro dele, que está escrito assim, no versículo, Jó capítulo 25, versículo 19, que diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, que por fim se levantará pela face da terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Jó sabia em quem estava acreditando. Jó tinha certeza que no fim de tudo ele ia obter a salvação do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que crer que por mais que tenha dificuldade, olha, se não der certo nesse mundo, no outro está dando certo. No outro mundo eu vou ser milionário. No outro mundo eu vou pisar em terras de ouro, de diamantes e de cristais. No outro mundo eu vou ser rico, vou morar em mansões celestiais. A gente tem que estar com a fé ligada. Então o inimigo não pode nos abater. A Bíblia fala que o inimigo, ele é forte, mas ele não é invencível. E está escrito aqui em Apocalipse capítulo 20: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande corrente na mão, e ele predeceu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, mas arrancando por 1000 anos. Vou ler novamente: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente nas mãos, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Desculpa, irmão, pela primeira leitura, mas um anjo, o diabo poderoso, e Deus só mandou um anjo que tinha a chave do abismo e prendeu o diabo por 1000 anos. Ele pode se levantar contra você, irmão. Ele pode colocar você no chão. Ele pode fazer com você como ele fez com Jó. Ele pode trazer fogo do céu. Ele pode acabar com toda a sua família. Mas você tem que saber em quem você tem crido. E tem que dizer que nem Jó: eu sei em quem tenho crido, e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Nós temos que saber que nos ossos da gente, ainda que a gente perca tudo, a gente não pode perder a fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero, irmãos, mostrando essas passagens e ver que o inimigo, ele é chamado na Bíblia como dragão, maligno, Beliel, pai da mentira. E nós vemos que ele também é chamado de diabo.
nós vemos que ele tinha contato com o Eterno. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 14, que ele estava no jardim do Éden. Ele era, tipo assim, se tu chegasse para Deus e perguntasse: Eterno, eu queria saber algo para eu ter noção que tu criaste, Senhor, para eu ter noção do teu poder. Me mostra alguma coisa, Senhor. Aí Deus ia dizer: Lúcifer. A Bíblia relata que o seu corpo era coberto de diadamas. Ele vestia uma couraça de ouro puro. Ele tinha todo tipo de pedra preciosa. E ele abriu mão de todo esse poder e toda a glória, porque seu coração encheu de maldade. Ele começou a desejar a glória de Deus. Trouxe a rebelião aos céus. E o Senhor só mandou um anjo para expulsar ele do reino dos céus. Ele e toda a corte de demônios que fazia parte. Todos os demônios que ouviram a voz dele e não escutaram a voz do Eterno. Se perderam no meio do caminho e esqueceram da verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E hoje, eu quero mostrar para vocês, a palavra de Deus é a primeira arma para combatermos Satanás. Glória a Deus. Porque se você não lê a Bíblia, você não sabe qual a astuta cilada do diabo. Se você não lê a Bíblia, você não consegue predizer como vencer o inimigo. Porque o único livro que foi escrito há muitos anos e o qual tem estratégias para você prosperar, para você vencer, para você ser uma pessoa melhor, para ser um pai melhor, para ser uma pessoa melhor, é a Bíblia. A Bíblia é o maior manual do mundo. É o livro dos livros, livro de cabeceira de muitos líderes que nem são religiosos. A palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Ela corta a divisão da alma e do espírito. Ela tanto serve para você edificar, mas também para ser edificado. Eu não estou aqui trazendo uma palavra a qual está trazendo uma edificação só para mim, mas para todos que estão aqui no ambiente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17: tomai também do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, para nós podermos com essas armas lutar contra as hostes do inimigo, contra Satanás e suas potestades, porque a palavra de Deus, ela tanto serve para a gente atacar e também para se defender. Porque o inimigo lança um dado, você com a palavra de Deus rebate, quebra o dado dele. Com a palavra de Deus, tanto você ataca o inimigo, como você também se defende. Nós vimos em Mateus capítulo 4, Satanás transportou, Jesus tinha 40 dias e 40 noites, e o diabo tentou para Jesus, usando a palavra de Deus, e ele chegou para Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus usou a palavra, foi lá em Deuteronômio capítulo 8, e disse assim, perdão, irmãos, e o Senhor, deixa eu só beber um pouco d'água, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, viu? A sua glória enche toda a casa, viu? Deus é maravilhoso. Eu quero pedir aos irmãos um pouco de desculpa, que ainda estou me aquecendo, estou me preparando da recuperação da cirurgia, mas cada vez mais eu vou estar pregando de uma forma eloquente, de uma forma descontraída, para trazer uma edificação. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glórias a Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi lá no livro de Deuteronômio e se defendeu contra o inimigo usando a palavra de Deus. Que o Senhor disse bem assim, que não é mais por toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ele pode tentar de toda forma nos destruir. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo vai levantar de todo tipo de astúcia, vai vir até com um falso evangelho para você seguir.
Mas você tem que estar buscando na palavra para você se defender desses dados inflamados. Porque o diabo quer roubar a tua salvação, destruir a tua vida. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, que não tem mais aquele que pode matar a carne, mas não pode matar a alma. Tem mais sim aquele que pode matar a tua carne e lançar a tua alma no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que adianta você temer um inimigo que só pode destruir a tua vida nesse mundo, mas ele não pode destruir no outro. O diabo ele acabou com tudo na vida de Jó, mas não tocou na vida de Jó. Porque quando ele chegou no livro de Jó, capítulo 5, chegou para o Senhor, o Senhor chegou para ele e falou assim: Satanás, tu tens visto meu servo Jó? Homem fiel e justo como ele não existe na face da terra. Aleluia. Aí Satanás chegou para o Senhor: também, Senhor, tudo da mão dele tu tem abençoado. E aí o inimigo, aí Deus olhou para ele e falou assim: Satanás, todo o poder está nas tuas mãos, só não toca na vida dele. Satanás, ele pode armar o que for, ele pode fazer o carnaval, ele pode montar